Agora vamos usar essa variante da rotina de intercalação que a gente acabou de estudar, que devolve para a gente o número de inversões que ela desfez conforme ela intercalava. Né? Foi isso, só para deixar sumarizar numa frase, é isso que a rotina que a gente estudou no último vídeo faz. Né? Ela intercala dois subvetores ordenados, devolvendo um vetor ordenado e também devolvendo o número de inversões que ela desfez. Com isso, a gente vai projetar uma variante do merge sort que vai contar o número de inversões enquanto ordena. E como eu gosto de fazer, vamos começar com uma figura aqui para elucidar algumas coisas para a gente. É uma figura bastante simples. Quando a gente vai trabalhar com o merge sort, qual que é a operação básica dele? Olha, ele pega o vetor original, divide em duas metades, primeiro subvetor e segundo subvetor, fala, olha, recursivamente, ordene esses dois caras aqui, né, o primeiro e o segundo, e depois ele intercala. Por que eu estou destacando isso para vocês? Porque eu estou recapitulando isso para vocês. Porque vão ter três tipos de inversões aqui que a gente tem que se preocupar. Tem a inversão que está contida no primeiro subvetor. Quando acontece, por exemplo, desse elemento aqui ser maior do que um outro elemento que está à direita dele no mesmo vetor. Isso quem vai ter que devolver para a gente é a chamada recursiva. Quando eu chamar esse contar inversões R, contar inversões recursivo que está ordenando e contando inversões para a gente, quando eu chamar ele para o primeiro subvetor, ele vai ter que, depois de resolver tudo, devolver isso para mim. Tá? De modo semelhante, tem as inversões contidas no segundo subvetor. Então imagine que eu tenho um elemento aqui, outro aqui, esse é maior do que esse aqui. Né, e eles estão em ordem contrária. Então, inversão contida no segundo subvetor. Nesse caso, tanto a do primeiro quanto a do segundo, ou melhor dizendo, a do primeiro e a do segundo tem que ser devolvidas respectivamente. Essa contagem vai ter que ser feita pela chamada recursiva para o primeiro subvetor e para o segundo. Mas, não acaba por aí, e é isso que é importante ter em mente, tem as inversões que misturam de ambos, né, que é o que a gente estava vendo lá no intercala. Quando eu tenho, por exemplo, um elemento aqui que está invertido com um elemento aqui. Esse tipo de inversão vai ser contada durante a intercalação. Então, são esses três lugares que eu vou ter que pegar as inversões. Tá bom, feito essa breve introdução para a gente ter em mente o que vai acontecer, fica muito mais fácil entender esse código. Então, aqui, baseado no merge sort, P vai indicar a primeira posição dos vetores ali, R-1 a última, né, que normalmente é uma posição, é um índice lá no meio para dividir eles. No caso, eu nem vou usar Q aqui eu vou usar o M, né? Mas então, eu estou olhando para o subvetor que começa em P e termina em R-1. Tá? O subvetor de V, que tem essas características. Eu vou ter um número de inversões que começa igual a zero ali, que é um unsigned long, aquilo que eu já expliquei para vocês, para não ter estouro da capacidade de representação da variável e eu não conseguir contar direito por erro numérico. Aqui é basicamente verificando se o vetor, se o subvetor não é vazio. Se ele for vazio, não tem inversão nenhuma, né? Ele só devolveria zero direto. Mas se ele não é vazio, eu entro nesse if aqui. E o que eu faço aqui? Calculo o meio. M é igual a P mais R sobre 2, calculo a média ali, daí que eu vou ter a divisão, o M, ele costuma ficar aqui, né? Então o primeiro subvetor vai de P até M menos 1, e o segundo vai de M até R menos 1. E eu faço a chamada ali para ordenar e contar, no caso contar as inversões, né, do primeiro subvetor. Isso aqui corresponde, quero deixar destacado, usar a outra cor aqui, a esse tipo de inversão aqui, que eu estava desenhando ali. É onde eu vou contar essas primeiras inversões. Por isso que tem esse mais igual aqui num if, vai acumular. Ele começa com 0, vai acumular essas inversões. De modo semelhante, eu tenho aqui a chamada que vai no subvetor que vai de M até R, né? O primeiro vai de P até M-1, o segundo vai de M até R-1. Então, ordenar e contar as inversões do segundo subvetor, que são esse tipo aqui. O tipo 2. E o tipo 3, que é o que a gente está
interessado agora, né? O tipo 3 que eu expliquei ali, é contado nesse momento aqui, então. Né? O tipo 1 e o tipo 2 ali. O tipo 3 é contado aqui no intercala contando, em que eu falo para ele, ok, primeiro e segundo subvetor já estão ordenados. Como eles estão ordenados, não tem mais inversão interna ali. Todas as que tinham já foram desfeitas e contadas. Agora, o que vai ter é que intercalar e contar. Então eu chamo o intercala contando, e com isso eu incrementei ali o num-if e capturou os 3 tipos de inversões que eu podia ter. Então, esse aqui cuida de contar. Ele intercala e conta, né? Então, ele intercala e conta as inversões divididas. Eu gosto de chamar assim, que eu acho que fica mais intuitivo, né? Que é o do tipo 3, que eu mostrei ali na figurinha. Tá legal, gente? Então, esse código, o intercala, né, é que faz o trabalho pesado. Veja que esse código do merge sort é um código de divisão e conquista bastante simples, né? Eu continuo chamando de merge sort porque a base é o merge sort, mas aqui a função chama contar inversões. Está fazendo uma ordenação baseada no merge sort com a contagem junto. E daí no final eu devolvo o número de inversões. A eficiência de tempo desse algoritmo, eu não vou calcular ela aqui, ela deriva diretamente do que o merge sort faz. A gente já fez esse cálculo com mais cuidado, mas vai ser da ordem do tamanho do subvetor sendo ordenado vezes log desse tamanho. Tá? É o n log n, mas lembra o que o n se representa. O n é o tamanho do vetor. Nesse caso aqui, como nossos parâmetros que indicam o tamanho do vetor são p e r, é da ordem de r menos p vezes log de r menos p. E a eficiência de espaço é da ordem de r menos p, porque, embora essa funçãozinha aqui, que a gente acabou de ver, use um número constante de variáveis, nós temos o problema que lá dentro do intercala a gente precisa de mais. Né? Lá dentro do intercala a gente usa um vetor auxiliar com tamanho proporcional ao subvetor. Então, é isso que nós temos aqui. Falta pouquinha coisa para a gente finalizar, mas vamos lá. Temos um quiz aqui. Então, o quiz é o seguinte: por que ao analisar o espaço adicional, eu não estou preocupado com o tamanho da pilha de recursão? Isso é para contrastar que quando eu falei com vocês dos algoritmos baseados no quicksort, eu falei do tamanho da pilha de recursão como uma preocupação. Quando a gente estava analisando o algoritmo para o problema da seleção, eu levei isso em conta na hora de falar da eficiência de espaço. Porque as chamadas recursivas vão ali ocupando um monte de chamadas recursivas, elas vão ocupando memória adicional para suas variáveis locais. No entanto, aqui eu não estou preocupado com isso. Fica a reflexão do porquê. Tá? E a dica é: comparem o espaço que uma única chamada já precisa, que a primeira chamada já vai precisar, com o tamanho da pilha de recursão, tá? Para ver quem que vai ser maior aí. E depois aqui, só para finalizar, como eu tenho esse contar inversões aqui, recursivo, que ele recebe os parâmetros P e R, eu tenho aqui uma versão encapsulada, tá? Não tem nada demais, aqui é só que a primeira chamada dela, o contar inversões 3 aqui, ela chama o contar inversões recursivo passando 0 e n, quer dizer, passando o vetor inteiro no início, e daí ele vai fazendo as chamadas recursivas ali. Aí sim a eficiência de tempo, como nesse caso, esse programinha está chamando uma função que tem tempo proporcional ao tamanho do subvetor vezes log desse tamanho, e o tamanho aqui é n, vai ser eficiência de tempo n log n, e eficiência de espaço da ordem de n. Tá bom? Para finalizar mesmo, um outro quiz. Eu vou chamar a atenção para vocês, de modo semelhante ao que eu fiz no quiz 1, que todas as nossas adaptações de algoritmos para contagem de inversões são algoritmos de ordenação estável. E a pergunta é se isso é uma coincidência, se isso é uma necessidade. Notem que a ordenação estável envolve não gerar inversões entre elementos, no meio da ordenação, não gerar inversões entre pares de elementos que têm o mesmo valor. Pensem um algoritmo, se a gente tentasse usar um quicksort, um algoritmo que não faz
ordenação estável para contar inversões, que problemas a gente poderia ter para ver se foi só uma coincidência ou se realmente os estáveis são mais adequados aqui a esse propósito de contar inversões. E com isso, a gente finaliza essa aula que eu vejo como um aprimoramento das aulas de Merge e Quicksort, porque a gente pega aquelas ideias, revisita, usa para outros problemas e vê como as coisas são amarradas ali, como existem conexões entre os assuntos ao estudar algoritmos. Até mais!